certinho, conforme nós havíamos combinado. Então, um bom dia para todos, desculpem isso, às vezes acontece, tá? Eu já troquei a minha internet, meu Deus. Chama o cara aqui, ele diz, não é nada. Nunca é nada, né, gente? O problema é nosso, sempre é nosso. Tem algum microfone ligado? Tá? Daí vocês só desliguem, tá bom? Porque fica dando eco aqui, ó. Vamos começar a aula, que nós já estamos atrasados. Então, aqui é o plano de inclusão, que eu já tinha passado para vocês, eu vou reforçar, né? Então, aqui está o plano de aula. Então, a aula que eu vou trabalhar hoje, a aula 1, e depois eu vou discutir a declaração de... Ó, eu estou escutando até cachorro. Suas danadinhas. Ó. Isso, obrigada. Se vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem. Querem falar, eu até gosto quando o estudante fala, né? Senão fica só eu falando aí, tá bom? Então, abram lá o material, tá aqui, eu já coloquei no chat, vocês têm que ir acompanhando a aula pelo chat. Bom, vocês já sabem usar o Skype, né? Vocês já usavam comigo antes. Então, vamos... Aula 1. Vamos hoje, então, né, aterrissar na disciplina de Educação Especial Inclusiva, e é uma polêmica. O pessoal tem microfone ligado. Tá? Vamos lá, desligar os microfones. Então, a convivência social, ela é muito importante, né, para o desenvolvimento do indivíduo. Então, isso deriva o quê? O conceito de inclusão. O que é inclusão? É estar dentro, estar incluído, tá? Esse é o principal papel da educação inclusiva. Então, como eu já falei anteriormente, nós temos a educação inclusiva e a educação especial. As duas, uma depende da outra, mas elas trabalham diferente. Elas trabalham diferente. A educação especializada nós temos o quê? As escolas especiais, as classes especiais, que no Brasil, só no Paraná, né? Só no Paraná nós temos as escolas especiais e em Curitiba as classes especiais. No Brasil, esse tipo de serviço foi fechado. Por quê? Né? Porque entende que a escola especializada ela é excludente. E a classe especial também. Mas não é bem assim. Eu já fui radical, né? Eu já fui muito radical também. Hoje eu penso mais na questão do bom senso. Não adianta eu colocar um estudante dentro da classe, da escola, né, no ensino regular, se esse estudante ele não está incluído, né? É um faz de conta, é uma mentira, ai, deixa ele ali, deixa ele ali. Eu cansei de escutar isso. Ah, isso aí, deixa esse aluno, ele não aprende nada mesmo. Eu nunca esqueço, eu trabalhava numa escola num lugar bem complicado, assim, né? Bem difícil. E tinha um menino de 12 anos, né?
e já estava tava lá no segundo ano porque estava, mas não era sem eira e sem beira, né? O menino não sabia nem ler e nem escrever, tá? Nem ler e nem escrever. Resumindo, eu e mais uma colega, nós conseguimos alfabetizar ele. Tá? Então, vai muito do empenho do professor. Tem muita gente que fala assim, ai, cai tudo em cima do professor. Não é que cai tudo em cima do professor, é que o professor é o diferencial, tá? O professor, ele é o diferencial. Então, eu posso ter lá um diretor excelente, um pedagogo excelente, uma equipe interdisciplinar, mas se eu não tenho um professor de verdade, né? Um professor que pesquise, como nós trabalhamos na disciplina passada, um professor que pesquise, um professor que se interesse, que vá atrás, né? Eu tenho que gravar agora as aulas para setembro. Ontem eu estava pensando, que às vezes eu fiquei pensando, o que eu vou gravar agora? Eu já gravei tanta aula para os meus pequenininhos, né? Mas eu quero gravar coisas diferentes, né? Coisas diferentes. E assim, as mães filmam. Quando eles veem a minha carinha, eles ficam rindo, de felizes. Mas eu entro rindo, eu falo com eles, eu digo, e daí? Como é que vocês estão? Tá frio? Interajo com eles, Então, a inclusão é estar dentro. Eu tenho que ter consciência, um estado pleno da cidadania. Essa pessoa, independente da etnia, do gênero, de religião, de deficiência, ela tem que exercer o seu pleno direito de cidadania, tá? Começar a exercer o quê? Nossos direitos como cidadão. Nossos direitos como cidadão. E o deficiente, lamentavelmente, quem leu a Declaração de Salamanca viu muito bem isso. Tá? A Declaração de Salamanca, ela é um documento que foi discutido internacionalmente. E a partir da Declaração de Salamanca, nós tivemos a nível mundial um avanço, tá? Um avanço na questão da inclusão. Por quê? Quem leu lá está bem escrito. Tem que ler esse documento, tá? Tá bem escritinho lá que o quê? Que todo estudante, independente da sua deficiência, ele tem direito a estudar no ensino comum, no ensino regular. Quem decide aonde esta criança vai estudar é a família, tá? Então, pode ter lá na ADP. O que é ADP? Gravem bem essa sigla. ADP. Avaliação de Desenvolvimento Psicoeducacional. Avaliação de Desenvolvimento Psicoeducacional. Tá? Então, o que estiver escrito lá embaixo, ele tem que ir para classe especial, ele tem que ir para a escola especializada, mas quem decide é a família, tá? Quem decide é a família, Então, existe sim, dentro das escolas, muita resistência às vezes. O que é a exclusão? É o extremo, é o excluído, quando você nega um direito a ele, tá? Se você ler lá a Constituição, isso é um outro documento que nós temos a obrigatoriedade de ler, de estudar
a Constituição. É por isso que quando eu escuto alguns politiqueiros falar e nós vamos fazer isso, fazer aquilo, eu começo a rir. Porque nenhuma lei pode ser assinada se ela não estiver comungando com a questão da Constituição. Então, o cara é um babaca, né? Ele nunca nem um politiqueiro babacão. Tá? O que é a inclusão? Então, desde 1975, nos Estados Unidos, as crianças elas já eram autorizadas a frequentar as escolas, né, de qualidade, as escolas já regulares, tá? Nós tivemos a conferência da Unesco na Tailândia em 1990. Foi um documento também muito importante, tá? Eu não vou trabalhar com vocês todos os documentos internacionais e nacionais, porque é impossível, mas vocês podem pesquisar, existiram vários, mas o que deu, o que deu esse avanço, que deu esse ramp em relação à inclusão foi a Declaração de Salamanca. Então, essa Declaração Mundial, uma educação para todos, não pensando apenas na pessoa com deficiência, mas em todas as pessoas que não tinham acesso à escola. Tá? Hoje não. Hoje, a nível de Brasil, existem algumas regiões, que estão faltando vaga, mas não é uma coisa tão gritante como era antigamente. Tá? Então, você vê, às vezes, em jornal, eles mostrando algumas regiões. Em Curitiba, devido à questão da pandemia, tem alguns casos isolados também, que os pais estão tirando seus filhos da escola particular e colocando no ensino público. Então, o desenvolvimento de suas capacidades para uma vida digna, o desenvolvimento social de uma comunidade, da qualidade de vida, das condições, universalizar a educação e promover o quê? A equidade. O que é equidade, meus amores? O que é a palavra equidade? A palavra equidade é a igualdade. Tá? Então, aqui, a menina perguntando para quem está conduzindo a cadeira, achando que a pessoa, não pode falar. Tem um amigo que ele é deficiente físico e ele arrumou uma namorada, foi no restaurante. Chegou no restaurante, o garçom não conversava com ele, só com a moça, porque achava que ele tinha problema de fala também, Então, existe muito o quê? Desinformação. A pessoa é surda, mas ela não é cega, tá? A educação básica, ela deve ser proporcionada aqui a todas as crianças, a todos os jovens e a todos os adultos, tá? Todos deverão de manter um padrão mínimo de aprendizagem. Nós temos que ter aqui o quê? Um compromisso efetivo para superar aqui as disparidades educacionais, as necessidades básicas, tá? Os princípios políticos práticos, dar uma orientação para a educação escolar inclusiva. Então, não é simplesmente você colocar, tá?
colocar o estudante na escola, matricular e pronto. Não, eu tenho que garantir o quê? A acessibilidade, tá? A acessibilidade, né? A acessibilidade dele em relação à escola. Ai, não, esse conteúdo não. Ah, não, eu tinha um estudante que era profissional de apoio, então o professor, dependendo do assunto, pedia para ele tirar o menino da sala de aula. Isso não é inclusão. Ai, tem um evento na escola, então ele vai ficar em casa, né? Eu respeito muito, tem uma pedagoga que trabalha lá na PAI comigo, né? Eu vou falar o nome dela, porque a Clê, e ela, né, às vezes a gente faz passeio e tudo, ela fala, não, tem que levar todo mundo. Claro, às vezes dá trabalho, dá, né? Nós temos casos severos, às vezes ele se altera, tá? Mas, né, casos assim, fica 2 profissionais com ele. Então, vai fazer um passeio, o menino fica na escola. Gente, o que é isso? O que é isso? Ele não tem condições. Uma outra coisa, né? Que pode ser feito, a mãe vai junto. Então, nós temos casos assim que a mãe vai junto. Já existe algumas escolas hoje em relação. Alguém quer falar? Tá dando um eco aí, pessoal. Alguém quer falar? Tem microfone aí, não sei o que aconteceu. Bom, né? Nesses casos, a mãe vai junto. Tem, inclusive, em instituições que a profissional de apoio é a avó, é a tia, tá? Por quê? Para dar conta da situação, por causa do vínculo. Pessoal, aqui a Declaração de Salamanca, né? Que eu pedi para vocês lerem. Esse slide, ele é uma extensão da Declaração de Salamanca. Cada criança tem o direito, vou até ler aqui para vocês, ó. Cada criança tem o direito fundamental à educação e deve ter o quê? A oportunidade de conseguir e manter o nível aceitável de aprendizagem, tá? Então, aceitável. Vocês sabem que criança de inclusão, ela não é retida. Ela fica na escola. Se ela alcançou aquela competência ou não, aí já é uma outra questão. Mas ela é avaliada de acordo com o quê? Com as condições cognitivas dela de aprendizagem. Cada criança, pessoal, tem características, tem capacidades, tem interesses diferentes. E aqui eu não vou nem falar, sobre o deficiente, mas qualquer criança. Por isso que se insiste tanto em quê? Em que o professor ele crie estratégias diferenciadas, tá? Estratégias diferenciadas. O que são essas estratégias diferenciadas? Uma hora você vai trabalhar com livro didático, outra hora você vai trabalhar com recorte e colagem, outra hora você vai trabalhar com vídeo, Por quê? Porque cada um aprende bem isso, Sabrina. Tem alguns que têm outras habilidades, isso mesmo, tá? Quem tiver interesse, meus amores, pesquisem sobre os estilos de aprendizagem, tá? Porque acho que não,
Eu não trabalho, não fui eu que trabalhei, né, psicologia da aprendizagem com vocês. Ó, estilos. Isso é muito importante, tá, para vocês. De aprendizagem, tá? Metacognição, né? Tá? A neurologia, tá? Deixa eu ver se eu escrevi certo. Acho que não, mas vocês entenderam. Tá? A neuropsicologia. Então, eu, por exemplo, eu sou totalmente contra uma escola que radicaliza o método de alfabetização. Sabe? Eu trabalho naquele padrão, né? Nos anos 2000 até 2005, por exemplo, a Positivo tinha muitas escolas no Brasil, escolas particulares, que trabalhavam com o sistema apostilado da Positivo. Eu lembro até hoje, foi nos anos 90, 97 eu já estava aqui. Foi em 91, eu fui visitar uma escola lá em Rio do Sul, e aqueles pinguinho de gente de 4 anos com uma apostila desse tamanho. Tá? Então, quanto mais eu trabalhar, né, Sabrina, com estratégias diferentes, tá? Eu vou oportunizar todos os estudantes. Um gosta mais de contação de história, o outro se identifica mais em recorte e colagem, o outro gosta mais de vídeo, né? O outro, então, eu vou. E aí, o que que eu tenho que entender? Por que que eu pedi aqui, né? Quem tiver interesse em pesquisar aqui sobre a questão dos estilos de aprendizagem, a metacognição, eu escrevi errado. Deixa eu ver, metacognição, neuropsicologia, esqueci alguma letrinha também. É entender como o cérebro funciona. Eu acho que no curso de pedagogia existe uma falha muito grande nisso, tá? Nós temos poucas matérias que vão explicar como que o cérebro funciona, como que a memória funciona, né? A memória a curto prazo, a longo prazo, a intermediária, tá? Porque o processo de aprendizagem, ele vai perpassar por onde? Ele vai perpassar pelo cérebro, pelo sistema nervoso periférico. O que que é esse sistema nervoso periférico? É toda a nossa periferia, tá? Toda a nossa periferia, né? Então, toda a nossa periferia aqui, ele vai perpassar aqui pelo cérebro, tá? Eu esqueci de botar um negocinho aqui, tá? Ele vai perpassar pelo cérebro. Então, sistema nervoso periférico, e daí esse estudante, ele vai lá essa conexão vai lá para o cérebro, tá? E ele vai armazenar. Então, nós temos que trabalhar aqui, O sistema de educação, ele deve ser o quê? Planejado, programado, implementado, diversificado, tá? As características e necessidades. Eu tive agora, recentemente, uma oportunidade de conversar com os pais, né? Não foram todos, mas alguns eu tive oportunidade de conversar pessoalmente, tá? Então, de conversar, de ver quais eram as dificuldades deles de trabalhar com os estudantes, que tipo de atividade.
Uma mãe olhou para mim e disse: Ah, eu estou me realizando como professora. Eu estou amando professora fazendo atividades com meu filho. E você vê realmente, quando ela manda as fotinhas, né, e os vídeos, a alegria da criança de estar ali fazendo as atividades. Se eu adoro fazer. A outra, eu não, eu trabalho, professora, mas quando eu chego em casa, eu estou amando fazer, né? Então, claro, né? Tem aquelas mães que não se interessam, mas não faz mal, né? Se eu tenho lá 25 que estão se interessando e cumprindo o papel delas, eu já estou bem feliz, tá? Então, eu tenho que ter um planejamento, um programa. O planejamento, ele não é estanque, ele tem que ter o que aqui? Flexibilização, tá? Flexibilização em relação ao planejamento, como nós vimos lá na disciplina de didática. Eu não posso mudar. Não, você pode sim. Então, eu tenho que trabalhar aqui com os jovens, que eles realmente possam ter condições de acompanhar o currículo escolar. Então, a pedagogia, a prática pedagógica, ela deve ser o quê? Ela deve ser o quê? Centrada no estudante. Orientação, combater atitudes discriminatórias. Então, eu posso ter atitudes discriminatórias. Os próprios funcionários, o pai de outros estudantes, a comunidade, professores. Eu tenho que criar o quê? Uma comunidade aberta, solidária, uma sociedade inclusiva, uma educação para todos, tá? Uma educação para todos. Proporcionar aqui, promover a eficiência, uma relação de custo-qualidade de todo o sistema educativo. A escola pública, ela é cara. Não existe escola pública gratuita. A escola pública ela é paga. Quem paga? Quem paga imposto, né? O dinheiro público de quem é? É nosso, tá? Então, às vezes o pai, às vezes tem pai, professora, muito obrigada. Eu falo, eu estou cumprindo o meu papel, tá? Então, colegas, me perdoem, mas às vezes existe um descaso, tá? É vergonha, às vezes. É vergonha, né? Às vezes a gente tem vergonha de alguns colegas de trabalho. Tem muitos professores aí, se virando nos 30, não tem internet, não tem um computador bom em casa. Outro dia, uma amiga saiu voando de casa, né? Credo, o que deu aqui? Tô aqui. Saindo voando de casa para levar um celular para uma amiga para ela poder dar aula, né? Então, existem muitos professores aí, tem microfone ligado, gente, Tem muitos professores aí, se virando nos 30. Outro dia uma colega tem microfone ligado, Outro dia uma colega me contando, de um aluno dela que ele tem o celular, A mãe tem um celularzinho. Eu já vou falar ali, Sabrina. Então, ela me contando, que o aluninho dela, a mãe dele tem celular, mas eles não têm internet. Aí ele pega o celular, eu chorei, gente, quando eu escutei essa história. Ele pega o celular e vai pela rua até ele conseguir um Wi-Fi na frente da casa de alguém, e alguém dá a senha para ele, e ele assiste às aulas. Então, existem crianças também, se superando, correndo atrás.
realmente, né? Essa questão da pedagogia centrada no aluno é bem complicado. Existe, sim, Sabrina, alguns trabalhos, mas específico, tá? Específico. Algum trabalho específico, não tem assim, a escola trabalha assim, não. Tem escola que é bem complicado, tá? Se passa o conteúdo e pronto. Então, nós temos que pensar nesses jovens, né? Nas dificuldades de aprendizagem, na escolarização. O Brasil, né? Tá certo que a lei de diretrizes e bases ela já sofreu várias mudanças, tá? Durante 20 anos, mas ela é a base, tá? Ela foi sofrendo alterações, né? Foram criados aí algumas alterações em cima, tá? Mas os alunos, né? Até na Constituição, se vocês procurarem lá na Constituição, tem um parágrafo lá que contempla a questão da inclusão, tá? Que vai contemplar ali a questão da inclusão. Então, está dentro do currículo base. O que eu tenho que pensar em relação a essa inclusão? Nos recursos, nos estudantes. Eu também preciso pensar, né? Nós vamos trabalhar as altas habilidades e superdotação também, tá? As altas habilidades aqui e a superdotação. Nós também iremos trabalhar isso. Nós temos o quê? Hoje, quem determina a questão do nível de inteligência é o teste VISC, tá? Que ele é aplicado por psicólogos, tá? Ele é aplicado por psicólogos. Tá? O pessoal está dando eco bem no meu ouvido. Ó, então, ele é aplicado por psicólogos. É claro que não é só o teste VISC que vai definir se o nível de inteligência desse estudante. Pessoal, por favor, verifiquem os seus microfones. Professora, você está sem áudio. Ok. Obrigada. Já liguei. Deixa eu ver aqui. Acho que eu que bati. Bati. Valeu. Então, o teste VISC, eu vou repetir. Obrigada. O teste VISC, ele vai determinar, né, se essa criança, se esse estudante, ele tem o nível de inteligência para menos, né, menos para o deficiente intelectual ou para altas habilidades. Nós vamos estudar, né, tanto altas habilidades quanto deficiente intelectual. Aqui nós temos que pensar, né, nessas crianças, desses estudantes com altas habilidades. Então, a Política Nacional de Educação, tá? Desde 2008, ou antes já, desde a Constituição, a Constituição acho que é 1988, se eu não me engano, o objetivo é assegurar o quê? A inclusão dos alunos com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento, que nós vamos estudar, as deficiências, os transtornos, as altas habilidades e superdotação, tá? Então, ele tem direito a quê? Ao acesso regular na escola. E aqui nós temos que trabalhar o quê? A transversalidade da modalidade da educação especial.
Tá? Então, a criança vai para a escola especializada, ela vai morrer lá dentro. Não, ela pode ir para o ensino comum. Nós temos casos que eles saem da escola especializada, eles vão para o ensino comum, eles não se adaptam, eles voltam. E é assim vice-versa. Eu recebi um menino no início do ano que ele estava no ensino comum. E a mãe falou: não, eu prefiro que ele vá para a escola especializada. É um autista bem grave, tá? Então, aqui, a educação infantil até o ensino superior, nós temos que o quê? Que garantir esse atendimento, tá? Um atendimento educacional especializado. Gente, eu não consigo admitir que o professor que tem um aluno cego na sala de aula, no ensino superior, ele acha que é o mesmo material, que é o mesmo jeito de dar aula. Aí faz uma prova cheia de figura para o estudante que é cego. Questões de lacuna, sabe essas questões de completar? Tá? Que essas questões de completar, quem fez esse estudo aí do ENAD, de elaboração de questões, diz que essa questão, não só para cego, tá? Essa questão, esse tipo de questão não devia nem de existir mais. Tá? Oferta de atendimento educacional, a formação da implementação das políticas públicas. É o que eu digo. O Brasil tem que assinar mais política pública? Não. Tem o direito da criança, tem o direito da mulher, tem o direito do idoso, tem direito. O que tem que fazer é o quê? Executar, fazer com que essas portarias, essas leis, elas realmente aconteçam na sua essência. A formação de professores contínua, a participação da família, da comunidade, a acessibilidade arquitetônica. Não faz muito tempo, eu moro aqui na Avenida Paraná, né? Meu apartamento os fundos lá para a Avenida Paraná e tem um tubo. E eu olhando na janela, assim, me arrumando para sair, um monte de gente assim carregando o quê? Colocando o cadeirante dentro do tubo, porque o elevador não estava funcionando, porque ninguém faz manutenção. Aí filmaram, foi parar no jornal, né? Porque agora qualquer coisa o povo mete a boca, né? Tá, mete, tem mais o que falar, né? A nossa sorte ainda são as redes sociais, tá? Então, gente, que garantia de acessibilidade é essa? As calçadas em Curitiba, elas são horríveis. Você vai para Maringá, é outro tipo de calçada, as calçadas já estão adaptadas. Você vai para Balneário Camboriú, tem várias cidadezinhas pequenas, tá? Que já fizeram as calçadas. Não sei se vocês sabem, existe um projeto do governo federal. Só falta as prefeituras se mexerem. Para fazerem o quê? As calçadas adaptadas. Aquele tapetinho, tátil que tem no meio das calçadas, que ele é laranja, aquilo ali não é para passar com o salto em cima, aquilo ali é tátil, é para o cego tatear, com a bengala, é para as pessoas que têm dificuldade de andar, Os transportes, Felizmente o governo federal, tá? Curitiba ganhou todos os ônibus adaptados e novos para o transporte para os estudantes com deficiência, inclusive com banheiro e tudo, tá?
Gente, os ônibus eram horríveis, horríveis. Nem o cinto mais funcionava, cinto de segurança, tá? Foi contratado toda uma equipe nova, né? Porque não pode ter estupidez dentro de um ônibus. As pessoas que estão conduzindo esses estudantes especiais, elas têm que ter preparo emocional, tato, ter jeitinho. E às vezes você vê umas coisas que não dá, né, gente? Tá? Os mobiliários, as comunicações, a informação. Então, as escolas, elas têm que estar adaptadas de acordo com a faixa etária, o tamanho do estudante. O intersetorial, a implementação das políticas públicas envolvendo quem? Meios de comunicação, envolvendo a sociedade de maneira geral, envolvendo a igreja. A igreja ajuda bastante, tem muitas coisas boas aí que a igreja faz. Envolvendo os setores particulares, as ONGs, os empresários. Olha o Instituto Ayrton Senna. Leia sobre o Instituto Ayrton Senna. Tem muita gente aí que ajuda muito e faz trabalhos excelentes. Claro, se o dinheiro público não fosse tão roubado, é o que eu digo, nós podíamos ficar em um ano dentro de casa de boa, de boa, tá? Mas infelizmente, roubam até do Covid. Precisa ser contemplada no projeto político-pedagógico. Então, a questão da educação inclusiva e a educação especializada, ela precisa estar sendo contemplada, tá? Contemplada dentro do PPP, dentro do projeto político-pedagógico. O projeto político-pedagógico, ele é uma construção coletiva, juntamente com professores, com funcionários, com o setor pedagógico, com os núcleos da educação, a secretaria, o Ministério da Educação. Lógico que ele tem que seguir uma diretriz, mas existem muitas flexibilizações aqui de acordo com cada comunidade. Enriquecer a convivência. Conviver em sociedade aqui. Tá? Nós temos que o quê? Dar o pleno direito a essa pessoa que ela possa viver em sociedade. Independente do que for. Uma pessoa que utiliza cadeira de rodas, ela pode dançar, por que não? Olha, o maior exemplo, pessoal, é os Paralímpicos. Tá? Quem mais traz moeda, quem mais traz... moeda, estava pensando em moeda. Quem mais traz medalha para o Brasil sempre nos Jogos, quem são? Os Paralímpicos. Tá? Os Paralímpicos é que trazem medalha. Olha o esforço deles. Tem lá o jogo de vôlei sentado, futebol de cegos. Gente, eu amo aquele futebol de cegos. E tantos outros, né? Então, conviver na sociedade, tá? Aqui, o professor, o desenvolvimento de quê? De suas potencialidades, de sua criatividade. Então, o estudante que dá conta não precisa do professor. Quem é que precisa de nós? Quem precisa de nós? Quem? O estudante que tem dificuldade, tá? Tem muitas mães aí na pandemia
Que claro que está difícil, que elas trabalham, que elas... mas tem outras que a criança está se virando, ela se vira, tá? Ela dá um jeito. Possibilidade do exercício de quê, meus amores? De direitos e deveres. Então, nada de vitimizar. Ai, coitadinho, ele é deficiente. Ai, não. Eu não vitimizo. Eu não dou. Eu atendo aí uma estudante aí numa universidade e ela é cega. Eu não dou moleza para ela. Sabe, eu sou durona com ela. Ela me liga, eu falo, e daí? Você já estudou? Outro dia ela foi fazer um exercício, eu leio o exercício, ela me dá a resposta e eu respondo. Alguns ela me manda por e-mail. Aí eu percebi que ela não tinha estudado. Falei, amiga, tá estudando, amiga? Então não é isso, né? Como tem pessoas que se vitimizam. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Eu tenho um irmão que ele tem, né, uns problemas aí físicos. Ele trabalha, ele toca a vida dele, ele é um piá extremamente inteligente. Nós nunca vitimizamos ele. Quando ele era adolescente, ele atravessava a cidade de bicicleta para ir trabalhar. Um dia minha mãe começou a chorar. Eu disse, mãe, deixa ele ir de bicicleta? Como é que ele vai de ônibus? E aquilo ainda fazia bem para ele, que ele emagrecia, né? Que ele não podia ter peso e tudo mais. Então, nós temos que cuidar, tá? Nada de vitimizar, ai, coitadinho, tadinho, não, não existe coitadinho. Ele pode ter lá uma dificuldade, mas eu tenho que o quê? Eu não vou olhar a deficiência. Aquele lá é ceguinho. Não, ele tem um nome. Aquele lá é retardado. Gente, eu não posso, eu falo isso para vocês verem como é feio. Já pensou alguém chegar para vocês e falar, ô, sua retardada? Que é isso? Sabe, nós temos que o quê? Que potencializar. Eu vejo essa estudante que eu dou apoio para ela numa universidade aí, tá? Como ela melhorou, tá? Quando começou a história da pandemia, ela tinha uma tutora, tudo. A tutora ligava o computador para ela, lia, tá? O que que eu fiz agora? Que eu não vou na casa dela, não posso ir, né? Eu dou assessoria para ela por telefone. 10h30 ela me liga. Daqui a pouco ela já está ligando atrás de mim, tá? Eu fiz na amiga, você tem nas férias de julho, a senhora vai aprender a mexer no computador. Aí ela não entrava em live, ela não, né? Tô contando isso para vocês para ver como é que é as coisas. Ela não entrava em live, ela não entrava em nada, tá? Não mexia em e-mail. Eu falei, bom, então eu vou dar aula para ti. Ela não tem WhatsApp, né? Até porque é complicado, né? O celular dela, e ela também tem dificuldades, né, com questões financeiras e tudo mais. Aí eu falei para ela assim: durante as férias, você vai mexer nesse computador, tá? E então, agora ela entra nas lives. Ai, não, professora, não vou conseguir entrar nas lives. Eu disse, vai, como é que eu faço? Eu mando no e-mail o endereço, daí na hora da aula eu ligo para ela, tá? E a filha dela tá ajudando um pouco ela a entrar, mas eu quero que ela entre sozinha nas lives. Aí esses dias, coitadinha, esses dias eu fiquei com dó, ela não conseguiu entrar. Ela começou a chorar. Só que foi bom.
Aí ela chorou, chorou. Eu liguei para ela 10 horas da noite, ela desesperada. Eu falei, pois é, mas você tem condições de entrar sozinha, sim. Agora ela dá um jeito, ela entra. Ontem ela tinha live, eu pensei, ela vai me ligar, ela nem me ligou. E ela estava na live, eu fui lá olhar. Sabe, então, né? Então, às vezes, né, meus amados, a gente tem que ser dura. Você tem que ser firme. Você tem que ter o quê? Temperância. Tá? E uma coisa muito grave, gente, as crianças hoje, elas não têm mais tolerância, não. Eu fui a domingo ali na casa de uma colega comer uns bolinhos de chuva. Eu estava aqui fazendo os relatórios da PAI, que eu não acabo nunca aquilo. Aí, ontem à noite eu fiquei até meia-noite, acho que é por isso que o computador não quis nem funcionar hoje. Aí uma menina lá, sabe? 4 aninhos. Pai, vamos embora. Pai, vamos embora. Pensa uma pirralha mandando no pai. É porque agora dizer não é crime. É crime falar não. Pessoal, o que é essa inclusão? Né? É a possibilidade, o exercício do direito. E aqui tem um filme, né, que eu deixei como sugestão. Eu adoro Mário Quintana, né? O cego é aquele. Peraí, vamos ver se eu consigo ler aqui. O cego é aquele que. Ah, acho que tá. O cego é aquele que não vê seu próximo morrer de frio, de fome, de miséria e só tem olhos para seus míseros problemas e pequenas dores. Tá? Então, é muito complicado isso aí. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Aí nós temos, eu mandei a declaração de Salamanca para vocês em dois arquivos, uma é a completa e a outra é o resumo, tá? E a outra é o resumo aí da Salamanca. Então, sabe, pessoal, nós temos que ter o quê? Temperância, né? Nós temos que ter temperância. Às vezes é dura dizer não. Eu, é, eu tinha um menino ano passado, alguém estava escrevendo aí, não sei se apareceu, né? Eu tinha um menino ano passado, bem magrinho, ele tem muita dificuldade de andar. Aquele menino me dava lições de vida. Ele caía, ele não queria que ninguém juntasse ele. Ninguém. Ninguém. Tá? Então é isso. É? Nós temos que ajudar as pessoas. Né? A pessoa está lá, está passando necessidade, você vai lá, ajuda. Mas nós temos que dar possibilidade para que ela supere as suas dificuldades. O assistencialismo, ele vitimiza a pessoa. Agora, como é bom você olhar-se no espelho, né, meus amores? Você olhar-se no espelho e ter certeza que você dá conta da tua vida. Eu tenho orgulho disso, de você dar conta. Pode ser o que for. Eu moro sozinha, eu estou há 6 meses sem ver a minha família. Mas eu tenho que me virar. Eu tenho que me virar. Então, nós temos que o quê? Não olhar, a pessoa é surda. Coitadinha, não. Aliás, os surdos no Brasil, no mundo, eles são extremamente articulados. Tá? É uma comunidade muito unida.
tá? Se a classe dos professores fossem tão unidas quanto a comunidade surda, meu Deus, né? Nós estaríamos aí passando algumas situações que passamos, tá? Vamos lá, então. Eu vou falar um pouquinho sobre a Declaração de Salamanca, tá? Que eu já comentei lá no slide. Eu só vou dar um reforço aqui. Abram lá. Então, ela foi assinada em 1994, tá? Ela foi trabalhada aqui o direito fundamental da educação, a criança com características, interesses, capacidades, necessidades de aprendizagem que lhes são próprias e que devem ser respeitadas. Então, vocês vão verificar que tudo que eu falei agora está interligada à Declaração de Salamanca. As crianças e jovens aqui com necessidades educativas. Então, esse documento ainda traz as necessidades educativas, hoje nós evitamos utilizar isso, que é o PCD, a pessoa com deficiência, tá? Aqui o papel do governo, a comunidade internacional, a Unesco, as Nações Unidas, tá? E aqui a aprovação. Esse aqui é um resumo, né? Essa aqui é a completa, tá? Tem 17 laudas, tá? Então, aqui ela vai trazer, né, a mesma coisa que tem lá, só que mais detalhada. Ela vai trazer a questão da estrutura, da introdução, orientação para ação em nível nacional, política e organização, fatores relativos à escola, recrutamento e treinamento de educadores. Claro que hoje nós não utilizamos mais o termo treinamento, e sim formação continuada, áreas, perspectivas comunitárias, tá? A política social, os princípios fundamentais da escola inclusiva, aqui no item 7, tá? No item 7, ó, eu até vou ler esse princípio, ó. A escola inclusiva é o de que todas as crianças devem aprender juntas, sempre que possível, independente de quaisquer dificuldades ou diferenças que elas possam ter. Escolas inclusivas devem reconhecer e responder às necessidades, tá? Estilos, ritmos de aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade, tá? A questão de um currículo apropriado, ó, tudo que nós comentamos. Arranjos. Gente, ó, esse item aqui, ó, o 7, o 8 aqui, ó, é fundamental para vocês, tá? Deveria de existir o quê? Uma continuidade dos serviços aqui. Aqui as políticas, as ações a nível nacional e a política organizacional, Então, aqui a escola, a integração, a reabilitação, a legislação, as medidas, a prática da desmarginalização de crianças. Ó, esse documento ainda traz, claro que ele foi escrito lá em 1990, pedradas, né? Portadores. Aqui a questão da comunidade, da coordenação, os fatores relativos à escola. É isso aqui que eu quero que vocês estudem, tá? Muito bem aqui. A questão aqui, né? O desenvolvimento de escolas inclusivas, a questão das mudanças, tá? Das mudanças, o currículo adaptado, que nós vamos ver, a aquisição do conhecimento, o progresso da criança, o acompanhamento, as formas de avaliação o quê? Nós temos que trabalhar com avaliação diagnóstica e formativa, não a somativa.
O que é essa avaliação formativa? O que ele deu conta? Tecnologias viáveis, a capacidade aqui, né? A administração da escola, daí aqui vai trazer o recrutamento e o treinamento dos professores, os serviços de apoio, as áreas de prioridade, a preparação para a vida adulta, a perspectiva comunitária, parceria com os pais, o envolvimento da comunidade, a orientação para ações em níveis regionais e internacionais. Tá? Então, apesar de ter uns termos que nós não utilizamos mais, mas a nossa base da inclusão, ela está na Declaração de Salamanca, tá? Todos aqueles itens ali, né, nós vamos estar trabalhando dentro desta disciplina. Bom, pessoal, vamos lá então, né? O que você aprendeu hoje? O que você aprendeu? Como foi a aula? Se tem alguma sugestão e já coloca o nome, da chamada também, tá? Para chamada depois, eu confiro, tá? Então vamos lá. Quem quiser se manifestar, ligue o microfone e fale. Tá? Eu quero que vocês participem dessa aula, meninada. Quem não leu a declaração, leia, estude a declaração. Cai em concurso também, mas já vou avisando. Tá? Então, vamos lá. Quem vai participar? Quem quer se manifestar? O que vocês pensam em relação a tudo isso? Qualificação. Isso. Muito, muito, muito. Tá? Qualificação, tá? Muito, muito, muito. Olha, eu vou falar uma coisa bem séria para vocês. Tem professor que não sabe escrever um roteiro de aula. Tem que escrever. Eu trabalho numa instituição que no plano de aula eu tenho que colocar até as páginas que eu vou trabalhar daquele texto. Tem professor que tem dificuldade, acha ruim. Gente, eu trabalhei no SESI, eu trabalhei no SESI eu tinha que, eu acabava a aula, eu tinha que entregar um relatório diário, até de quantas vezes a criança ia ao banheiro. Aprendi sobre a Declaração de Salamanca, foi muito boa, esclarecedora. Aham. Os professores precisam ter, peraí, só um pouquinho mais de qualificação para ser trabalhado melhor. Oi, pois não? Quem quer falar? Sabrina, professora, o que a professora acha da prefeitura colocar os estagiários para cuidar dos alunos como tutores? Ai, ai, ai. Eu já tive encrenca, né? Inclusive, eu fui bem contra, tá? Eu passei por uma situação bem difícil, porque eu fui contra, tá? E a prefeitura me ligou e sabe? Eu não sou a favor, eu não sou a favor. Mas, eu não sou assim, ó.
Eu vou falar bem o que eu penso. Deixa eu só puxar aqui para eu não me perder, que tem coisa que eu não li, né? Eu gosto de ler tudo que vocês escrevem. Gente, eu vou falar uma coisa bem séria para vocês. Tem, assim, ó, não que os estagiários não estão fazendo, não estão se esforçando, tá? Tem, olha, tem estagiários aí que vão lá, sabe? E realmente se superam. Tá? Às vezes tem um profissional formado que vai lá e não faz um trabalho tão bem feito. O que a prefeitura fala hoje, o discurso dela hoje, inclusive eu tenho amigas que trabalham nessa área, né? E que falam para mim que os estagiários, e muitas vezes, são muito mais comprometidos do que aquele profissional que está há anos lá na prefeitura. Tá? Isso eu escuto. Assim, claro que quando a prefeitura começou com essa história de estagiário, tá? Foi uma coisa meio maluca. Hoje eles estruturaram, eles dão formação, eles dão apoio, tá? Mas, mas assim, sabe, Sabrina, eu passei por uma situação bem difícil, porque eu me posicionei publicamente contra, tá? E assim, ó, eu fiquei queimada, vou te falar bem a verdade, estou queimada. Eu não ligo muito, né? Eu não dou muita importância. A coisa é tão, é isso que eu falo, tá? Eu acho o fim do mundo, né? Ah, obrigada. Pode ir escrevendo aí que eu já vou ler tudo. Sabe, Sabrina e queridos, a coisa é tão, a politicagem, isso que eu não entendo. Por que que eles envolvem politicagem com a educação? Eu fui convidada aí para dar uma palestra numa prefeitura, daí eu falei assim para a coordenadora, eu falei, eles não vão aceitar. Eu tenho certeza que a hora que a secretária municipal da educação vê o meu nome, ela vai dizer não, né? Porque eu penso diferente. Aí passou uma semana, passou duas, a moça me ligou e disse, professora, a secretária mandou cancelar. Eu disse, mas eu tinha certeza. Porque ela não faz nada pela educação inclusiva. Ela é uma porta, né? Claro, pessoa. Gente, vocês acham? Ah, eu adoro quando alguém me dê feedback. Pode me dar feedback ruim. Pode dizer, ó, professor, eu acho que a senhora tem que melhorar nisso, melhorar naquilo outro. Eu vou escutar, eu vou tentar melhorar. Agora, enquanto que a escola, for palco de politicagem. Por isso que eu falo, nós temos que adentrar dentro da escola e fazer a nossa parte, tá? Eu adoro, né, a escola que eu trabalho, mas eu não me envolvo com certas coisas, eu nem quero tomar conhecimento. Eu colaboro, tá? Eu colaboro. Eu imprimo as atividades para entregar para os pais, né? Eu ajudo. Eu vejo as dificuldades, eu colaboro dentro daquilo que eu posso. Agora, eu vou me envolver em politicagem? Não, eu não defendo bandeira nenhuma. Eu defendo o estudante. Essa criança, esse estudante, ele tem que ser o quê? Potencializado para ele ter autonomia e ele ter uma vida decente. Ter uma vida decente. Vamos ver aqui, que mais? O Ivan eu já li, tá? Professores precisam ter mais conhecimento. A aula de hoje foi muito produtiva e nos mostrou a falta de qualificação. Aqui aprendi sobre a inclusão, a exclusão, a declaração. Hoje aprendemos sobre a inclusão dentro das escolas, a importância, a universalização. O professor deve criar diferentes estratégias, muito bem.
Aprendi que os professores têm que se qualificar melhor para lidar com as situações. Aprendi sobre o objetivo da promoção da inclusão das crianças, inclusive com necessidades especiais, exigindo maior e melhor preparo dos professores. Muito bem, a aula foi ótima. Aprendemos sobre a importância da inclusão, né, dos alunos. Pessoal, só uma questão, tá? Não utilizem mais o portadores, tá bom, meus amores? Sem problema, tá? Então, é PCD, é pessoa com deficiência, tá? Eu também levei um tempo para não utilizar mais isso. Participar das escolas, das estratégias. A aula foi bem esclarecedora. As professoras têm que buscar mais conhecimento, todos os alunos participarem. Aprendi sobre a Declaração de Salamanca, que foi explicado, sobre a inclusão, que toda criança com deficiência tem o direito à oportunidade e devem aprender, né? A Priscila, a aula foi boa, aprendemos sobre inclusão, a aula foi ótima, muito produtiva. Precisamos ter qualificação, compreender mais. A aula de hoje foi muito boa, falando sobre inclusão, maneiras diferentes de lidar com várias situações cotidianas. Muito bem, Maiara. Falta aqui a qualificação para os professores, porém, se os professores também não tiverem interesse, não adianta, é verdade. Eu, eu sou. Todo mundo fala, ah, professora Edia é polêmica, professora Edia é crítica. Eu trabalho. Para um estudante que tem deficiência, que tem um cérebro, tá? Que não funciona, para ele dar resultado, precisa trabalho. Tá? Eu fui dar um curso, isso aí que a Tatiane está trazendo é verdade. Eu fui dar um curso no interior aqui do Paraná, e a secretária da educação era minha amiga. Fui lá, até fiz um valor assim ilusório para pagar a passagem do ônibus. Fui de ônibus lá no fim do mundo, eu não lembro o nome da cidade, viajei a noite inteira. Falei, vou lá ajudar a minha amiga, né? Quem sabe a gente muda um pouco a educação, né? Então, cheguei lá, os professores não estavam nem aí, nem olhavam para minha cara. Eu peguei, olha, amada, na frente dos professores e dela. Eu digo, olha, ou você contrata professor que queira trabalhar, estudar, você vai chover no molhado. Está aqui o teu cheque que você me deu, devolvi na frente dos professores. Está aqui, ó, porque eu sou honesta. Vocês não, vocês são tudo desonestos. Se eu fosse vocês, eu tinha vergonha que quando vocês encontrassem uma criança na rua, vocês olhassem para elas. Tá? Porque vocês deviam estar em casa na frente de uma televisão, não aqui. Porque é isso que vocês querem. Devolvi o cheque e vim embora. Nunca mais, né? Eu não vou. Para que eu vou? Para que eu vou, né? As prefeituras me chamam, eu fico pensando. Eu prefiro, às vezes, ir de graça. Ainda chego lá e digo, ninguém está me pagando, eu estou aqui por amor à causa. Então, aqui, ó, acham que eles são seres diferentes, mas, na minha opinião, né? Ih, agora me perdi aqui. Mas, na minha opinião, são mais inteligentes e espertos que a muita gente, é verdade. É bem isso. Eles subestimam a capacidade dessas crianças. Aprendemos que a inclusão é de uma importância nas aulas e que o professor pode buscar aqui a qualificação, realizar um bom trabalho. A aula foi muito produtiva. Pessoal, mais alguma questão aí? É isso aí, eu não, sabe, eu já passei da fase, o que o professor pode buscar aqui de qualificação, realizar um bom trabalho. Sabe, pessoal, ou você é comprometida ou você não é.
né? Agora, no começo do ano, uma professora parou na porta da minha sala e disse: Meu Deus, como essa turma está diferente. A senhora fez milagre? Eu falei: Não, não. Eu trabalho, eu não sento. Eu não sento. Como é que eu vou sentar com 7 estudantes com a maioria autista e que não param? Você tem que estar o tempo inteiro interagindo, criando estratégias, criando maneiras aqui diferentes. Pessoal, eu vou parar aqui a gravação, tá? Vai sair a aula aqui